Um pó azul que brilha no escuro, sem dúvidas, chama muita atenção de várias pessoas. Ele é bonito, curioso e guarda um grande segredo. É setembro de 1987. 1 ano e 5 meses antes, o mundo havia presenciado um dos maiores desastres nucleares da história, o acidente de Chernobyl. Mas desta vez a história não acontece no frio do leste europeu. Troque o clima gelado da região de Chernobyl pelo calor seco do centro-oeste brasileiro. Estamos em Goiânia, em um prédio abandonado de uma antiga clínica de radioterapia. Dois catadores de sucata, Wagner e Roberto, encontram algo que parecia ser apenas um equipamento velho. O que eles não sabiam é que dentro daquele aparelho estava uma pequena cápsula de Césio-137, uma substância altamente radioativa que transformaria aquele achado em um dos maiores acidentes radiológicos da história. Olá, viajante do cyberespaço. Espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Matheus Alexandre, meus amigos me chamam de Jet e sou um estudante da Física Médica. E hoje eu queria conversar com você sobre a mais nova série da Netflix, chamada Emergência Radioativa, que estreia dia 18 de março. Essa série se passa relatando os principais acontecimentos do acidente de Césio-137 que aconteceu em Goiânia. Uma história brasileira e está super relacionado com a própria Física Médica. Minha intenção com esse vídeo não é exatamente fazer um documentário falando sobre os acontecimentos de Goiânia, porque já tem vários vídeos no YouTube que já tratam sobre esse tema e a própria série na Netflix vai contar essa história. Então a minha intenção com esse vídeo aqui é mais sobre passar informação para frente. Eu quero comentar com vocês sobre o que é a radiação, como a radiação interage com organismos vivos que nem eu e você, qual é o papel da física médica nisso tudo, que é o meu curso que eu amo de coração, e quais eram as medidas cabíveis para que aquele acontecimento do Césio não tivesse acontecido. Além de falar sobre as minhas principais expectativas para essa série que tá vindo agora, que se trata exatamente disso: física, medicina, radiação, e um acidente que realmente mostra o porquê que tem tanta gente que deve estudar essa área, que faz realmente a diferença no nosso país hoje. Eu só queria deixar bem claro que eu tô gravando esse vídeo aqui antes da estreia da série, tá bom? Então eu tô meio no chutômetro aqui, no que pode e o que não pode acontecer, não faço a menor ideia. Então depois botem aí nos comentários se eu acertei alguma coisa, se eu errei, o que eu deixei de falar. Agora, sem mais enrolação, bora lá! Para! Isso é radioativo! A radiação é uma energia que se propaga através do espaço ou de uma matéria. Essa energia pode se deslocar de duas formas principais, como uma onda eletromagnética ou como uma partícula. A radiação em forma de onda inclui fenômenos ópticos, como por exemplo a luz, micro-ondas, raio-x, infravermelho, enquanto a radiação de partícula envolve emissões de partículas subatômicas, aquelas partículas do átomo, sabe? Como por exemplo o elétron e o próton. Outra forma muito importante de classificar a radiação é pela sua energia. Quando uma radiação possui energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos, ela é chamada de radiação ionizante. Quando a radiação não tem essa energia suficiente, ela é chamada de radiação não ionizante. No caso do Césio-137, o material radioativo emite uma radiação ionizante. E esse elemento emite uma radiação beta e gama, capaz de ionizar a matéria e causar efeitos biológicos no corpo. Quão perigoso isso é pra gente, de verdade? Para explicar como a radiação interfere no corpo humano, vamos usar uma unidade chamada Gray, que mede a energia de radiação que é absorvida por um corpo. Até 0,1 Grays, possíveis efeitos são de pequenas alterações celulares e um aumento muito pequeno no risco de câncer ao longo da sua vida. Até 1 Gray, que é uma dose baixa, moderada, é possível ver alterações temporárias no sangue e uma possível náusea leve, fadiga, mas até então, nada demais. Até 2 Grays, que é uma síndrome aguda, leve, pode ser perceptível uma náusea, vômito,
fadiga intensa e fortes dores de cabeça, além de uma grande diminuição de células no sangue. Até 6 grays, que é uma exposição grave, é perceptível uma queda de cabelo, hemorragias, infecções graves no sistema imunológico e vários danos à nossa medula óssea. Até 10 grays, que são exposições extremamente graves, é visível uma destruição da medula óssea, hemorragias internas em diversos locais e falência de vários órgãos vitais. Agora, acima de 10 grays, que é extremamente gravíssimo, existe a possibilidade de total destruição do sistema digestório, falência de múltiplos órgãos e a morte em menos de semanas, se não em dias. A radiação causa esses efeitos principalmente por matar células vitais, impedir a nossa divisão celular e causar mutações no nosso DNA que podem levar até o câncer. Tá na hora de pôr a mão na consciência e no coração e se perguntar por que vocês se tornaram médicos. A gente precisa de vocês. Tá, mas aí você me pergunta, se a radiação é tão perigosa assim, por que nós usamos ela na medicina, como por exemplo na radioterapia? E a resposta é controle e precisão. Antes de todo o tratamento com radioterapia, existe uma equipe especializada que realiza vários cálculos muito complexos para que as células cancerígenas do corpo recebam a maior dose de radiação possível, enquanto os tecidos saudáveis do nosso corpo recebam a menor quantidade de radiação possível. É assim que a gente manipula a radiação com o tratamento contra o câncer. E é por causa de problemas exatamente como esses que surgiu no Brasil o curso de Física Médica. Olha, pode falar qualquer coisa do nosso curso, menos negar que o nosso logo é o mais legal de todos. Normalmente, essa área é conhecida pelo seu tripé principal, que é composto pela radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear. Mas a física médica não se limita somente a isso. Hoje em dia, os físicos médicos também trabalham com proteção radiológica, controle de qualidade de equipamentos médicos, planejamento computacional de tratamentos e o desenvolvimento de novas tecnologias médicas. Aproveitando que a gente está falando de hospital, eu queria comentar como foi difícil para os médicos tratarem os pacientes que estavam contaminados com radiação no caso de Goiânia. Isso porque, no caso dos médicos, a situação é ainda mais delicada, pois o próprio paciente se torna uma fonte de radiação. E para preservar a saúde do médico e das pessoas em volta, o médico não pode ficar muito perto do paciente e também não pode ficar muito tempo com ele, pois já começa a comprometer a própria saúde, o que é um grande desafio para a área médica em acidentes como esse. Se esse césio se espalhar mais ainda pela cidade, a gente vai ter um desastre como o Brasil nunca viu. Um dos protagonistas desse acidente foi, sem dúvidas, o ônibus que transportou aquela pastilha de césio por toda a cidade. Durante o trajeto, aquela fonte continuava emitindo radiação a todo momento, contaminando todo o interior do veículo e, potencialmente, as pessoas que estavam dentro dele, fazendo com que, assim, todas as pessoas se tornassem possíveis emissores de radiação também, o que acabou sendo um dos fatores principais para o espalhamento da radiação por toda a cidade. Para conter o acidente, o Estádio Olímpico de Goiânia foi transformado em um centro de triagem. Lá, milhares de pessoas foram examinadas com detectores de radiação, como por exemplo o medidor Geiger. Quem apresentava contaminação era levado para áreas de banho, onde as roupas eram descartadas completamente e o corpo era lavado até que os níveis de radiação diminuíssem. Depois da confirmação da contaminação de Goiânia, começou uma das maiores operações de descontaminação urbana já realizadas no país. Técnicos especializados mapearam toda a radiação em diferentes pontos de Goiânia, indicaram as casas, ruas e objetos que foram contaminados pelo Césio-137. Algumas residências tiveram que ser completamente demolidas, enquanto toneladas de solo, móveis e materiais contaminados foram removidos. Em áreas em que a contaminação era menor, as superfícies foram limpas e seladas com camadas e camadas de concreto para impedir que qualquer partícula radioativa continuasse se espalhando.
Ao todo, foram milhares de toneladas de resíduo contaminado que foram recolhidas e transportadas para depósitos especiais, marcando um longo processo de recuperação para a cidade. Além de tudo isso, a minha expectativa para essa série, como uma pessoa da área, é que não foque somente nos arcos de físicos e médicos, como provavelmente deve ser no início ali da série. Ainda que seja a minha área, e uma área que eu gosto bastante, eu espero muito ver a parte mais política e social que foi esse acontecimento. Porque quando a gente fala de um acidente radiológico, muitas vezes a maioria das pessoas não entendem como funciona a radiação, não entendem como pode ser prejudicial à saúde, e ela é invisível aos olhos. Então é algo que apavora muitas pessoas pelo medo do desconhecido mesmo. E a maneira com que os físicos têm que lidar com isso, os médicos, muitas vezes é um caso político e é algo que envolve da política muitos apertos de mão e muita coisa por baixo dos panos ali, querendo ou não. Além disso, esse fator social é importante para conscientizar as pessoas do que é a radiação. Esse é um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo. Não é somente para falar da série, mas principalmente para passar informação, conhecimento sobre o que é a radiação, qual é o efeito no corpo, fornecer o conhecimento necessário para as pessoas. Olha o troço aqui, ó. Isso aqui é chumbo, isso aqui vale uma grana, Lúcio. Se os protocolos internacionais de segurança nuclear tivessem sido realmente seguidos, tudo teria começado no momento em que a clínica fosse desativada. Técnicos especializados teriam removido a cápsula de césio do equipamento, colocariam a fonte em um container blindado de chumbo e registrariam todo o processo junto às autoridades reguladoras. Depois disso, o material seria transportado por uma empresa licenciada até uma instalação segura, em que poderia ser armazenado, devolvido ao fabricante ou até mesmo descartado de maneira adequada em um repositório geológico preparado para esse tipo de resíduo radioativo. Nesse cenário, o equipamento nunca teria sido abandonado de fato. Ninguém teria encontrado a cápsula e o acidente radiológico de Goiânia nunca teria acontecido. O acidente radiológico de Goiânia deixou marcas profundas no Brasil. Maria Gabriela Ferreira, Israel Batista dos Santos, Adilson Alves de Souza e Leide das Neves Ferreira, ainda uma criança. Além de centenas de pessoas que devem ter perdido suas casas, tido queimaduras graves por causa da radiação e que provavelmente desenvolveram câncer por causa desse evento. Todas elas são vítimas desse infeliz acidente que aconteceu no Brasil e que poderia ter sido evitado se todas as normas tivessem decorrido de acordo. Revisitar essa história não é apenas relembrar uma tragédia, mas também aprender e se lembrar daquilo que aconteceu para que nunca mais aconteça de novo. Por isso que profissionais especializados nessa área, físicos nucleares, médicos nucleares, físicos médicos, enfim, todos eles são importantes para a sociedade, para a física, para a medicina, e todos têm seu devido peso para a segurança das pessoas, principalmente quando o assunto é radiação. Eu encerro por aqui esse vídeo. Se você quiser saber mais sobre o assunto, eu vou deixar aqui alguns links de livros e algumas fontes que eu tive para roteirizar esse vídeo. Nada, sem links de afiliado. Nesse vídeo não vai ter nenhum link de afiliado. Então, se você gostou do que foi dito aqui, se você acha que o que eu disse é pelo menos válido de ser comentado, compartilhe, dê um like, se inscreva para fortalecer aqui o conteúdo. Quem sabe esse se torne seu canal de ciências e cultura favorito do YouTube. Em breve pretendo fazer mais vídeos. Esse é o primeiro vídeo do canal. Espero que tenha aproveitado, espero que tenha sido um bom vídeo. E vejo vocês numa próxima viagem. A radiação pode sim salvar vidas, mas somente quando existe uma ciência para controlá-la.